estamos começando mais uma edição do programa Mesa Livre, aqui pela sua rádio Líder Regional, edição de número 19. Você nos ouve pelo aplicativo Rádiosnet e também pelo site de notícias www.liderregional.com.br. E você pode ligar, aliás, você pode mandar sua mensagem de texto e também o áudio no nosso WhatsApp 0 operadora 77 991 42 76 60 77 991 42 76 60 para você mandar sua mensagem aqui para o nosso convidado. Você fique à vontade e muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Daniel Silva, estamos começando aqui na nossa Rádio Líder Regional, mais um podcast da Rádio Líder Regional. Hoje estamos recebendo aqui no nosso programa uma grande figura bem conhecida aqui na cidade de Dom Basílio. Ele é locutor, já trabalhou em várias rádios aqui em Dom Basílio. Vamos bater um papo com ele. Gonçalo Neves, seja muito bem-vindo ao podcast da Rádio Líder Regional, o Mesa Livre, Gonçalo. Satisfação recebê-lo e pra gente bater um papo. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Daniel Silva, grande locutor. Boa tarde, ouvintes da Rádio Líder Regional. Prazer imenso estar aqui fazendo essa participação com vocês. Também quero cumprimentar o Elton Oliveira. Boa tarde, Elton. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Gonçalo. Agradecer mais uma vez aí por ter aceito esse convite em vir aqui contar um pouco da sua história pra gente. A gente já vinha tentando acertar, né? E hoje deu certo. Ele está aqui na cidade e vamos ouvir, né, ele contar um pouco da sua história no rádio. Gonçalo, conta um pouco da sua história, como que começou o rádio na sua vida. É isso aí, Daniel. Rapaz, a história do rádio na minha vida foi uma história, assim, inusitada, né? Uma coisa que eu jamais imaginaria que aconteceria comigo. Aí no ano de 2001, né, o ano de 2001, eu tive o privilégio de conhecer o saudoso Dombinha. Edivaldo Marinho, né? Isso. Conheci também o seu irmão, o Edinaldo. Nessa época, Daniel, eu não tinha entusiasmo nenhum para rádio. E eles acabou vindo para a cidade de Dom Basílio naquela época. E aí eu fiz amizade com os dois, o Edinaldo e o Edivaldo, através do saudoso Carlitos. E aí eles começaram a ir para o Rio para tomar banho então, na época. O anfitrião, digamos assim, para você entrar na rádio foi o finado Carlitos, Carlito, né? Isso. Carlito, filho de Dona Elza, né? E aí eles iam, o Carlito ia conduzir eles até o Rio para poder tomar banho naquela época. E aí teve um dia, eu gostava de ficar ali, né? Porque eu era curioso para olhar CDs e eu ficava ali. Quando foi um dia, o Edinaldo me deu uma total liberdade, assim, de abrir o microfone e dar uma boa noite, falar a hora. E por aí foi começando, né? Foi começando, eu jamais imaginaria que isso ia dar certo. Por volta de mais ou menos uns 15 dias, fui convidado por eles para poder aprender a fazer um programa. E aí eu aceitei, né? Era horário à noite, não empatava o que eu tinha de fazer no decorrer do dia. E aí foi entrando a parte radiofônica na minha vida, né? E aí eu fui começando a gostar das coisas, fui gostando, até que chegou mais ou menos no meado do ano de 2001, eu já estava bem aprofundado no negócio de rádio, coisa que estava na minha veia. Sim. E por isso eu dou graças a Deus que naquela época teve uma pesquisa aí de voto popular e eu acabei sendo considerado na época por ser o melhor locutor de rádio do ano naquela época. Mas eu não quis esse prêmio, né? Que pra mim, eu não queria ser reconhecido na mídia por ser um profissional de rádio. Eu queria sempre agradar o ouvinte. E acabei vendendo esse título na época, né? Isso ainda em 2001, 2001. né? E por falar em Edivaldo, Edinaldo, tinha o Márcio Ferreira, né? Márcio Ferreira também estava nesse tempo na rádio, né? Junto com Edivaldo e Edinaldo, né? Que na realidade Márcio é de Brumado, né? É da cidade de Brumado, Edinaldo, né? E Edivaldo são da nossa região, Dom Basílio, né? Dom Basílio. E Márcio teve a oportunidade dada aí por Edivaldo, que é o Dombinha, né? Eu gosto de chamar sempre Dombinha, o saudoso Dombinha,
pra vir com eles, pra ficar aqui uma temporada aqui em Dom Basílio. E aí acabou acontecendo que parece que não deu certo aquela parceria na época, né? Então, Gonçalo, e como é que eram os estúdios? Conta um pouco pra gente, porque hoje é tudo diferente, né? Na época não existia computadores, né, Gonçalo? Na época era bem limitado, né? Era a época da fita. Eu vou dizer a verdade pra você. Na realidade, naquela época, a gente não era só um locutor. Eu acho que a gente era mais que um DJ também, viu? Porque a correria era grande. É porque você imagina aí. O DJ vem de disco jockey, né? Então surgiu dentro do rádio também porque mexia com discos, né? Trocava disco, passava, né? Então naquela época DJ era gostoso. Era gostoso porque você tinha que ser ágil, né? Bem ágil. E atendia, na época já tinha o telefone, né? Tinha telefone. E atendia cartas, né? Cartas. E eu gostava daquela loucura de ficar mexendo com CD, né? Que a gente tinha 3, 4 aparelhos que rodava CD. Tinha o MD, né? Que é o mini disc naquela época. E tinha a cassete também, que a gente fazia as gravações nossa cassete. Então, você tinha que correr contra o tempo ali pra música, tanto em um toca-CD quanto em outro. Além disso, a vinheta, né? Que tinha as vinhetas que a gente tinha vinheta de intervalo de músicas e a vinheta do meio da música. Ou seja, realmente é um DJ, você fazia a mixagem, né? Era uma coisa... Cada canal tinha disparava ali as vinhetas, as músicas, troca de música entre uma música e outra, e as vinhetas, né? E os comerciais também. E sem contar que naquela época você fazia a gravação dos comerciais ao vivo, hein? E o ouvinte, ele achava que aquilo estava sendo normal na época, né? E hoje, com a evolução do tempo, você tem um estúdio diferente, né? Onde o locutor você grava a sua voz, depois você vai editar essa voz, vai pôr trilhas, efeitos. E antes não, era tudo ali na raça, né, Gonçalo? Naquela época, quem era bom, né? E quem não era tinha que ficar bom. E hoje, com toda a tecnologia... o rádio ainda consegue e vai evoluindo ao longo dos anos, né? O rádio eu acho que não vai morrer nunca, né? Tem gente que fala que o rádio já morreu. Eu acho que não. Também creio que não. O rádio, ele é evolução, né, Welton? O que você acha também da sua opinião aí? Daniel, o rádio hoje, ele precisa se aprimorar cada vez mais, né? A gente ouve muitos comentários que daqui 10, 20, 30 anos o rádio não vai existir. O rádio sempre vai existir, porém de uma forma diferente do que a gente é acostumado habitualmente, né? Hoje a gente já vê emissoras de rádios aí nas grandes capitais que já, juntamente com o streaming, além de transmitir via FM, tem em todas as plataformas digitais. E eu acredito muito hoje que o streaming, via internet, acaba sendo, né, um divisor de águas na questão de levar informação para mais pessoas. Sim. E não se limitar dentro, geograficamente falando, né, dentro daquele determinado território. Sim. Então eu acredito que o rádio ele sempre vai existir, mas sempre se adequando, né, sempre se modernizando. E evoluindo. E evoluindo cada vez mais. E expandindo. A internet é para isso, né? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui batendo esse papo, né, Gonçalo? Na época a gente era só mesmo dentro do município, né? Então, hoje falamos aí para o mundo, né? Com a internet. A gente tem como exemplo, por exemplo, a questão da rádio AM. Sim. Né? As emissoras AM hoje no país já estão... No FM estendido. Já estão zerando praticamente. Ainda a gente tem algumas em atividades, né? Mas todas estão migrando aí para o FM, né? Que é a frequência modulada. Isso, ocupando o FM estendido, que era da emissora de TV. De TV, exatamente. Gonçalo, nesse período que você estava no rádio, assim, eu acredito que você tem muitas histórias engraçadas, consegue recordar algumas, porque o rádio tem de tudo, né? Tem histórias tristes, você fala do achados, dos perdidos, divulga os nascimentos, os passamentos, né? Daniel, na realidade são muitas, né? Mas temos histórias bonitas, temos tristes, né? Eu, no meu ponto de vista mesmo, pra mim eu tento esquecer, né? Algumas que marcou, não coisas boas, né? Porque, de uma certa forma, às vezes você se doa muito por algum objetivo, se doa por alguém e
do final, o merecimento ele não é reconhecido, entendeu? Eu entendo perfeitamente do que você está falando, mas você também, além do rádio, Gonçalo, você se enveredou para a música. Conta um pouco pra gente lá no Grupo Terra, rapaz. E por falar em Grupo Terra, manda um abraço aí para o Célio, lá em Barra do Bernardo. Viu, Célio? Um abraço para você, toda a sua família aí. O baiano Martelinho de Ouro tá lá nos ouvindo. E ele sempre conta dessa fase que ele participou da banda também, né? O Grupo Terra. Conta um pouco pra gente. Rapaz, marcou muito ali a minha vida, ali, viu, Daniel? Apesar de que cidade pequena, pra você evoluir, você precisa de reconhecimento, né? Mas aquele Grupo Terra ali, menino do céu, ali foi bom demais. Era eu, Célio, Juarez e Neves, Rubens. Começamos do zero ali. E vocês chegaram a gravar CD, não foi? A gente tentou gravar um CD, mas o rapaz que gravou pra gente, em vez de nos ajudar, nos prejudicou, né? Que não ficou uma boa gravação. Mas foi bom, tempo bom aquilo ali. Foi bom você lembrar isso aí. Na época tinha... Ali a gente fazia rádio e também tinha o grupozinho Terra ali, que a gente fazia uma animaçãozinha de vez em quando, né? Sim, com certeza. O Elton tem alguma mensagem aí no nosso WhatsApp? Você aí que é de Dom Basílio, conhece o Gonçalo Neves, conhece a gente que trabalhou no rádio, ouviu naquele tempo, tem mais de 20 anos aí. Gostaria de mandar uma pergunta para Gonçalo Neves, ou que você era ouvinte daquele tempo do rádio, né? Fique à vontade, 0 operadora 77 991 42 76 60. Quero mandar um abraço, viu, Gonça, para a dona Iria, né, que está lá na sintonia, Vera Lúcia também. Tive hoje lá na casa de dona Iria. Mandou um abraço para ela. Um abraço para você. Ela também muito obrigado, dona Iria. Um ouvinte antigo, ouvinte que sempre estava ouvindo o nosso programa e participando também, na época ainda por cartas, né? Com certeza. Estive também hoje no Barrancão, também na casa de uma prima minha, Tonha. Ficou muito feliz. Eu falei que não poderia ficar muito tempo lá, que eu tinha esse compromisso com você hoje, né? Na Rádio Líder. E aí... mandei o link pra ela ouvir lá. Certo. Não sei se ela ia ouvir, que ela ficou atarefada, né? Mas também um ouvinte ali muito fiel na minha época também. Não por ser parente, porque no momento que a gente tá com o microfone aberto numa emissora, a gente não tem parente ali, né? São todos ouvintes, né? Nesse caso ali era minha ouvinte na época também, sua ouvinte. Isso. E demais ouvintes também aí, que eu tenho certeza que tá ouvindo a gente, né? Aproveitar, Daniel, quem tá aqui ouvindo a gente, mandando um grande abraço para Gonçalo, nossa amiga aqui, a Jorgeane Cambuí. Alô, Jorgeane Cambuí, muito boa tarde. Mandando um grande abraço para Gonçalo, parabenizando e dizendo que a história de Gonçalo é uma história incrível. Muito obrigado, Jorgeane, pela sua participação aí, Gonçalo. Obrigado, minha querida Jó. Essa aí foi a primeira pessoa em 2001 a qual me deu um voto de confiança por ser considerado o melhor locutor do ano naquela época. Eu lembro como se fosse hoje. Um abraço pra você, minha querida. Obrigado, Jorgeane. Obrigado a todos os nossos ouvintes. O Elton, vai falar... Tem uma outra mensagem aqui que manda pelo WhatsApp, mas eu quero pedir ao pessoal que quando mandar a mensagem, coloque o nome embaixo, porque às vezes, mesmo que a mensagem chega, não aparece o nome da pessoa, né? E é do bairro Manuel Leite. Falou que lembra muito quando Dom Basílio teve a primeira emissora, que foi a extinta Tropicalente, isso, que quando o Gonçalo fazia programa lá. O projeto, né, do saudoso Edivaldo Marinho, junto com seu irmão Edinaldo e Márcio Ferreira também, né? Isso no ano de 2003, ela falou aqui. Ela já era ouvinte em 2003. 2003. Né? O projeto de rádio, o primeiro projeto de rádio foi da extinta Rádio Tropicalente FM, instituída aqui no ano de 2001, né? Eu entrei em março de 2002. Em março de 2002, Gonçalo Neves estava lá ainda. Tava sim. Era criança ainda, né? Eu entrei com 14 anos no rádio, né? Eu fazia um programa chamado Fim de Tarde. Você entregava, eu finalizava. Lembro dele. Das 5 às 6 com flashbacks, um happy hour, né? Gonçalo Neves, você na quarta-feira, foi quarta-feira, né, Welton?
Foi na quarta. Quarta-feira, às 3 da tarde, da tarde do ano passado, né, de 24 de dezembro, a gente apresentou aqui uma reprise. A gente reviveu esse momento, reviveu, né? Do ano de 2003, que você não estava mais na extinta Rádio Tropicaliente, você estava na Rádio Dom Basílio FM. Nós apresentamos aqui o Conto de Natal, a maior história de todos os tempos. Quem ouviu pela primeira vez, eu acredito que se emocionou, e quem ouviu e quem fez todo aquele material ser produzido e transmitido, a mesma emoção que passou em 2003, porque eu estava na Rádio Tropicaliente FM na época, ele foi replicado tanto na Rádio Tropicaliente FM, inclusive eu fui o operador de som da peça teatral, né? E depois eles foram para a Rádio Dom Basílio também. E você estava na Rádio Dom Basílio. Conta um pouco da história da Rádio Dom Basílio FM, que você foi o fundador dela, né? Nós temos até a chamada aqui, Daniel. Acho até interessante a gente reproduzir essa chamada. Reviver novamente. Né? Deixa eu só reproduzir ela aqui pra gente... A Rádio Líder Regional, valorizando a nossa cultura, apresenta nesta quarta-feira, às 3 da tarde, Conto de Natal, a maior história de todos os tempos. Um registro histórico e emocionante do grupo teatral Dom Basiliense, gravado originalmente nos estúdios da extinta Rádio Dom Basílio FM no ano de 2003. Venha reviver essa tradição que atravessa gerações. Quarta, 24 de dezembro, às 3 da tarde. Rádio Líder Regional, valorizando a nossa cultura. Essa foi a chamada que a gente fez. Foi a chamada que fizemos, né, para a apresentação do especial, né, o Conto de Natal, a maior história de todos os tempos, que foi a gravação da extinta Rádio Dom Basílio FM. Você chegou a ouvir? Você estava ouvindo, né? Que você me falou. Esse reprise, mas na cidade onde eu atuo hoje, a gente tem umas correrias, né? E aí não deu para me acompanhar tudo, mas eu acompanhei uma boa parte, bateu uma lembrança muito grande desta época. Né, a gente teve esse privilégio de receber um convite, né, que para mim foi um convite, não eu que convidei. O professor Marcos, na época, me convidou. Gonçalo, será que tinha como você dar uma oportunidade para a gente passar uma peça teatral? Falei, Marcos, a rádio, na realidade, ela não está aqui para trabalhar para mim, né? E na realidade ela não estava, então a gente tinha que dar oportunidades, né? Então... foi uma oportunidade dada, bem abraçada. Você vê, passou um filme muito bonito na minha cabeça no dia que eu estava ouvindo esse reprise que você passou para mim, que ia retransmitir, né? Gostei, bateu uma lembrança. A Rádio Dom Basílio FM na época, para mim, foi um marco muito grande, bem histórico na minha vida, né? Que eu já tinha saído de uma rádio que na comunidade... e fora também tem outras localidades de outro município também que eu ouvia essa rádio, né? Tinha uma projeção muito forte, né? A extinta Rádio Tropicaliente FM, né? E naquela época tinha saído um boato que a Dom Basílio FM seria uma rádio para competir com, na época, a extinta Rádio Tropicaliente FM. Na realidade, a gente não tinha aquilo como competição, né? A gente não tinha como competição, porque a gente tem o direito de ir e vir. Né? Às vezes as pessoas que colocam palavras em sua boca, né? Fala por você. Mas... E quem, às vezes, quando fala assim, é porque, infelizmente, é a falta de entendimento, porque a concorrência não significa que é inimiga, né? Isso. E concorrente tem que fazer parte, tem que ter, né? E na realidade ela ficou no ar por um bom tempo, né? E politicamente, envolveu política naquela época municipal, uma coisa que a gente não gosta de estar falando, né? Mas já que a gente está falando um pouco daquilo, e aí você vê que não está inventando negócio, nada de história. Não tinha inimizade entre Tropicaliente FM e Rádio Dom Basílio FM na época, né? Então não tinha inimizades. É tanto que eram duas rádios ilegais na época.
E sempre um avisava o outro, ó, tá acontecendo alguma coisa aí, vamos desligar, entendeu? Isso que é bacana, Isso esse comportamento. Todas naquele tempo era assim. Era assim, né? As de Brumado comunicava, as de Livramento também, e por aí vai. Era aquela amizade, né? Aquela co-irmã mesmo de verdade. Geralmente a gente tinha um comunicado, né? Alguém mandava mensagem, ligava pra mim na época, né? Pra mim não, pra rádio Dom Basílio FM na época, e a Dom Basílio FM passava pra rádio Tropicaliente e vice-versa. Às vezes a ligação vinha pra Tropicaliente, a Tropicaliente passava pra Dom Basílio FM. É tanto que no tempo que veio o fechamento da rádio Dom Basílio FM, passou uns dias aí, uns meses, eu acabei retornando a Tropicaliente FM, né? Você voltou lá, né? Voltei, trabalhei lá um tempo ainda. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre este momento. 2h30. Você, muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja. A gente vai para o intervalo comercial e já a gente está de volta. Mesa Livre, debates, ideias e opiniões sem censura. Tá bombando! Tá rolando! Rádio Líder Regional. Daniel Silva, Estúdio Áudio Produções, gravando para todo o Brasil. Spot comercial, chamadas para festas, propaganda para carro de som, off para rádio, TV e vídeos institucional. Envie seu texto para orçamento pelo WhatsApp 0 operadora 77 991 60 1848. Daniel Silva, Estúdio Áudio Produções, a voz que dá vida aos seus projetos. Rádio Líder Regional, o som que faz o seu coração acelerar. Todo sábado, às 3h, você tem um encontro marcado com o tempo no Arquivo da Líder. Muito mais que músicas, histórias, curiosidades e momentos que marcaram a vida de gerações inteiras. Entrei na rua Augusta 120 por hora. Descubra fatos, memórias e histórias que fizeram a música e a cultura ganharem vida. Arquivo da Líder. Apresentação de Daniel Silva. Um sapatinho eu vou. Todo sábado, às 3h, aqui na Rádio Líder Regional. E o broto conquistar. Dua Esportes, o melhor em artigos esportivos e calçados. Se você procura qualidade, conforto e estilo para suas práticas esportivas, a Dua Esportes tem tudo o que você precisa. Trabalhamos com uma grande variedade de artigos esportivos e calçados em geral, garantindo sempre os melhores produtos para você. Endereço Rua Manuel Araújo 34, Centro, Dom Basílio, Bahia. Contato 77-99144-6254. E-mail alexcambuí8@hotmail.com. Instagram @duaesportes02. Venha conferir nossas ofertas e garantir o melhor para o seu esporte. Chegou a hora de deixar sua casa ainda mais bonita e acolhedora. Com Erenice Oliveira Artesanatos você encontra capas de botijão, panos para geladeira, capas de liquidificador, colchas de retalhos, tapetes e costura em geral. Tudo feito com carinho, cuidado e aquele toque especial de quem ama o que faz. Estamos no povoado de Brejinhos, Ceabra, Bahia. Faça sua encomenda pelo WhatsApp 75999529048. Erenice Oliveira Artesanatos. Beleza e capricho em cada ponto. Criatório JL Cafarnaum, Bahia. O primeiro criatório da cidade a fazer seleção genética da linhagem galinha GSB. Detém com muito critério ovos de excelente qualidade. Faça sua encomenda pelo telefone ou WhatsApp 0 operadora 74 98803 1333. Falar com Laércio Novaes. Envio para todo o Brasil. Criatório JL Cafarnaum, Bahia. Galinhas GSB produzindo ovos de qualidade e excelência.
Quando o assunto é sabor, praticidade e qualidade, a resposta está bem pertinho de você. É da Família, fábrica de alimentos congelados feita para levar alegria, sabor e economia para sua casa. Nos congelados, risole crocante, bolinha de queijo, coxinha, pão de queijo, chimanguinho e pizza brotinho. E nas encomendas de festa, esfirra, bauru, pão pizza, enroladinho de salsicha, assado de frango com catupiry, assado de calabresa com queijo, mini pizzas, além das clássicas coxinhas, risoles, bolinhas de queijo e pastéis. Tudo com sabor caseiro e carinho especial. Estamos na Praça São João, Dom Basílio, Bahia. Peça já pelo telefone ou WhatsApp 77 991 96 31 89. Da Família, mais que salgados, o sabor que une gerações. A sintonia da felicidade. Rádio Líder Regional. Sintonizou, grudou. Rádio Líder Regional. Informa a hora certa. 2h35. Mesa Livre, debates, ideias e opiniões sem censura. 2h35. Eu quero falar do Criatório JL Cafarnaum. Mandar um abraço aí para o Laércio Novaes, Anselmo e todos aí, a equipe do Criatório JL Cafarnaum. Você conhece o Criatório JL Cafarnaum aqui na Bahia? É o primeiro criatório da cidade a realizar a seleção genética da galinha GSB, garantindo ovos de altíssima qualidade com um critério rigoroso na escolha das melhores linhagens. Se você busca ovos de excelência, faça sua encomenda agora mesmo pelo telefone ou WhatsApp. O envio é para todo o Brasil. Anote o número aí, hein, galera. 0 operadora 74 98803 1333. 98803 1333. Fale com Laércio Novaes e aproveite a qualidade do Criatório JL Cafarnaum. Criatório JL Cafarnaum Galinhas GSB, produzindo ovos de qualidade e excelência. Também quero mandar um abraço para a Erenice. Alô, Erenice Oliveira Artesanatos, tá lá na sintonia, viu, Elton? Em Ceabra. A todos aí em Ceabra, aquele abraço. A Erenice Oliveira Artesanatos, ela trabalha com capas de botijão, panos para geladeiras, capa de liquidificador, colchas de retalhos, tapetes, costura em geral, localizado no povoado de Brejinhos, na cidade de Ceabra. Encomendas pelo WhatsApp 0 operadora 75999529048. Erenice Oliveira Artesanato, beleza e capricho em cada ponto. Obrigado, Erenice, pela audiência e pela parceria. Também quero falar aqui da Família Alimentos, hein? Um abraço, alô, Ivan aí, padeiro e toda a equipe da família. Pessoal, lembrando que neste final de ano, né, a demanda aí foi muito grande, tivemos uma produção intensa dos nossos panetones de frutas e chocolate, além dos salgados para festas, e eles não conseguiram, né, vencer tudo, né? Mas eles têm aí uma ótima notícia: a partir da próxima semana, neste ano de 2026, os salgados fritos congelados estarão disponíveis em todos os mercados. E da família também agradece aí a compreensão e o carinho de sempre. Salgados da família, feito com amor para você. Um abraço para todos aí da Família Alimentos. Gonçalo, a gente estava lembrando aqui em off, né? A gente falando sobre o WhatsApp, né? As pessoas hoje com a tecnologia do WhatsApp, mandando áudio, texto, né? E na época, né, Gonçalo, você tava falando assim, a gente desmontava o telefone, puxava um fio lá do gancho lá do telefone e colocava na mesa de som, né, para poder atender as ligações, né? Pra você ver como que era naquele tempo, né, Gonçalo Neves? Era um tempo corrido, né? Uhum. Era um tempo
corrido. Igual o Elton falou ali, hoje é bem sofisticado as coisas, né? Efeitos para colocar na mesa, tinha outros equipamentos, uma parafernália de fios, né? Complicado naquela época, né? Complicado. Você consegue lembrar ali dos seus companheiros da primeira, porque a primeira equipe de locutores da extinta Rádio Tropicalente FM, um deles foi você, né? Você consegue recordar os seus companheiros daquele tempo, os locutores? A gente consegue, né, Daniel? Tem, por exemplo, aí Chico Serra, né? Chicão. Chico Serra, e fazia o programa na madrugada. Aí, passado alguns dias, não sei por qual motivo, ele convidou Juvenal, né? Que na época ele queria fazer um programa entre ele e Juvenal. E certo tempo o Chico parou. E aí veio Paula Dias, né? Teve Marcão também que trabalhou com a gente. Nilmar Campos. Teve você também que estava ali, também jogava. Eu entrei em 2002. Mas... Março de 2002. E falando em Nilmar Campos, a primeira equipe foi você, Nilmar Campos. Aliás, eles fizeram testes ali também, né? Eles não ficaram mesmo definitivo. Não. Aí, as primeiras equipes foi você, aí depois veio o Juvenal. Chico primeiro, né? Chico Serra. Depois, Paula Dias. Juvenal Aguiar. Né? Aí veio eu. Isso. Aí depois veio entrando outras. Tinha Fernanda Morim. Isso, veio entrando outras pessoas, geração, né? Juarez Neves. João Batista. Moisés Neves também. Né? Então foi uma fase muito legal, né? Na realidade, eu acabei esquecendo, né? Mas antes de mim ali, teve Del Santos, né? Del Santos. Teve Del Santos. É isso mesmo. Né? Ele apresentava o programa Show da Tarde. Eu apresentei ele depois em 2003. E nessa época aí, aí ele ia embora, né? E eu comecei a fazer essa brincadeira da noite, final né? na noite, me ensinou como é que eu colocava uma música, tirava uma, colocava outra. E aí veio... assumi como locutor, né? Tive esse privilégio de ser reconhecido ali como locutor. E aí veio aparecendo aí a necessidade de ter mais locutores na rádio. E aí fomos fazendo teste ali, né? Isso, aquela rádio ali foi uma escola, né? Foi uma escola. Muitas revelações aqui em do Basílio, como locutor, produtor. Saiu daquela rádio, né? Aprendeu a trabalhar como locutor, como produtor e outras atividades também vinculada ao meio da comunicação naquela rádio, né? Falando sobre a Dom Basílio, né? Que ela já vinha da extinta também, que em Dom Basílio teve 3 rádios nesta época. Rádio Cidade, né? Teve a Rádio Cidade 96,9, na mesma frequência da Rádio Cidade em São Paulo. Né? E aí, a Rádio Cidade. E quando você falou que Chicão... depois que ele saiu da Tropicalente FM, naquele ano de 2003, mais ou menos, 2002, eu acho, ele foi para a Rádio Cidade, né? Aí depois ele retorna à Rádio Tropicalente FM, permaneceu um bom tempo lá conosco, né? Como foi, Gonça, para você montar sua própria rádio ali, montar rádio? É diferente, né? Você trabalhar na rádio e eu acho que o Elton sabe muito bem disso, né, Elton? É difícil. Você montar a própria rádio, você também teve essa experiência? É desafiador e ao mesmo tempo eu acho que não só por ter o gosto, a vontade de fazer isso, né? De levar a comunicação. Não é só hobby, né? Não. É a vontade de levar a informação. E pra você, Gonça? Rapaz, você desafia você mesmo, né? Porque sem condições, né? Sem ter na mente uma equipe, a qual vai te ajudar, que você sozinho também não consegue. Né? Uma experiência única. Difícil mesmo. Foi desafiadora para você. É complicado você ter que montar um projeto onde você vai ser o responsável por tudo. Mas também naquela época eu sou gratificado porque eu consegui uma equipe muito boa também para trabalhar na Dom Basílio FM, né? Foi uma equipe que foi formada assim, já teve alguém que veio da Líder, né? Veio da Rádio Líder na época. Na Rádio Cidade, aliás, né? Rádio Cidade. Rádio Líder que aqui nós chamávamos Rádio Cidade e passou agora aí Rádio Líder. Veio da Rádio Cidade naquela época, então eu tive, se eu não me engano, 2 locutores que veio dela e se adaptou muito bem ali. Mas era, sabe aquele negócio, aquele prazer
aquela felicidade, aquele medo, eu vivi esses três pontos da minha vida. Mas não me arrependo, não. Não me arrependo, não, que foi uma experiência única, boa, muito boa. Marcante, né? Porque a Rádio Dom Basílio FM, foi pouco tempo ela esteve no ar e ela brigou com a audiência, com a gente que estava na Tropicalente. Pau a pau. Foi uma audiência muito disputada. Por isso que eu falo, concorrência não é o seu inimigo, concorrência é para você também crescer, né? Porque se você querer impedir o seu concorrente, aí para você manter aquele monopólio, né? Não tem muita graça. A graça é você desafiar, você cresce também quando você tem a concorrência. Então, naquela época, todos os locutores produziam seus programas, faziam seus roteiros, né? Então, era desafiador para todo mundo e todo mundo estava ali, né? Naquela ânsia, naquela vontade da audiência, da briga da audiência, aquilo que era legal. Aquilo era muito bom. Eu tenho uma lembrança, sim, né? Que hoje, se for para mim voltar pro rádio hoje, eu acho que vai demorar um tempinho para adaptação. Mas naquela época eu não precisava escrever nada, sabe? Já era uma coisa que já estava no sangue ali, tava tudo programado na mente ali. O que eu ia falar. Só que eu tive uma época que eu precisei aprender como que eu ia falar. Mas antes de falar, eu tive que imaginar que quando eu abrisse um microfone de uma emissora, eu ia estar em vários lugares. Eu ia estar na casa do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, de autoridade maior na cidade, de um padre, né, de um religioso, um pastor, uma outra entidade. Eu estaria aí no meio de pessoas que, julgado pela sociedade, tem um vagabundo me ouvindo, tem uma vagabunda me ouvindo. Então eu não poderia abrir a minha boca e falar qualquer tipo de coisa, né? Então, uma das coisas que eu aprendi muito na época de rádio foi isso. Os nossos diretores da época que deram as oportunidades pra gente falavam, o microfone é uma arma. Uma arma, né? E a gente treinava, colocava a gente para treinar fora do ar, né? Tu lembra? Trazia fitas de outras rádios de fora pra gente o quê? Não era copiar, era pra ter uma referência e a gente moldar a gente mesmo, né? Isso era legal, porque falando de 20 anos atrás, a locução é outra. Não é mais a mesma locução que hoje pede no rádio. Hoje é uma locução mais conversada, né? É como se fosse o rádio AM, né? Hoje, essa é o que o mercado exige. Aquela locução que a gente falava misturando inglês e português, né? Já muitas rádios hoje, emissoras de rádio, estão deixando de usar esse estilo. Embora que eu acho muito lindo ainda de ouvir, né? Mas hoje é outro público. Você falando sobre que você já tem um tempo fora do rádio, que você vai ter que ter uma nova adaptação, porque o mundo mudou, né? Mudou completamente, né? A forma de comunicar também, né? Welton? Temos o pessoal aqui, Daniel, da Última Várzea. Um abraço para todos. Mandando um grande abraço para Gonçalo e parabéns pela entrevista. Temos aqui também o pessoal de Várzea Grande, o pessoal que está sempre com a gente aqui na sintonia. Mandando um grande abraço aí para Gonçalo. Não vou citar nomes aqui, que mandou uma lista aqui. Eu até falei para Jardel, se eu for mandar aqui vai demorar muito tempo. A lista é grande. Então, um grande abraço para todo mundo aí da Várzea Grande. Nós temos aqui agradecer essa lista imensa que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Muito obrigado pela audiência de todos, em todas as comunidades da nossa cidade aqui em Dom Basílio e nos outros estados e outras cidades também. A gratidão de todos os sábados aqui, vocês estão nos acompanhando. Vocês, a nossa audiência. Eu falar em alô, quero mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes, viu, Elton? Lá em São Paulo. A equipe da rádio JTB, a qual eu também sou voz padrão lá. Um abraço para o Joel, que é locutor e também diretor da rádio. Alô, Glorinha Modas. Um abraço para você, Glorinha. Para a Francisca, a Irenice, que está em Ceabra, e a Francisca está em Pio Nono, lá no Piauí. Obrigado pela audiência de todos. Gonçalo, fala um pouco pra gente sobre a equipe, né? Eu sei que você teve nos seus comandos lá como diretor e também fundador da Rádio Dom Basílio FM grandes nomes, né? Tivemos lá Oliveira Neto, Rosa Silva, Jackson Silva, Maria Ramalho, e teve uma figura que é de Dom Basílio, mas morou muitos anos no sul do país, né? Demilson Azevedo, que foi um programa que era à noite,
que tinha uma audiência estrondosa também. Fala um pouco da sua equipe de trabalho. Tinha também, né, Daniel, o saudoso Seu Ademir, Seu Adão, né? Ele tinha um papel muito fundamental naquela época, que ele falava sobre o Estatuto do Adolescente. Isso. Da criança e do adolescente e também do idoso, né? Mas, igual você citou aí, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu também acabei aprendendo com eles, né? Que de qualquer forma a gente aprende um com o outro. Uma equipe muito boa. Eu acho que eu não tenho o que falar, a não ser falar bem, né? Na época desse pessoal, Rosa, Jackson, Oliveira Neto, Maria Ramalho, Fátima Ramalho, né? Mas foi uma equipe... Você falou aí de um abençoado aí que hoje já não tá no nosso meio, o saudoso Delmício Azevedo. Rapaz, aquele programa do Delmício ali à noite era uma audiência enorme. Ele levava os discos de vinil, né? Ixi, era uma audiência enorme. Inclusive, Daniel, aproveitar e mandar um grande abraço para a esposa dele, né? Isso. Que está aqui em Dom Basílio também, Dona Maria. Um abraço, Dona Maria. Boas lembranças, né, Gonçalo? Um abração pra Dona Maria. Vixe, era bem recebido demais. Ele era engraçadíssimo, rapaz. Tinha ele tinha umas sacadas, umas levadas muito hilária, né? Homem simples, né? Humilde. A humildade daquele homem. Ele tão humilde. Eu lembro de uma coisa que ele falou pra mim na época, a gente encerrando um programa, Daniel. Eu acho que ele já tinha perdido o gosto de trabalhar na rádio. Eu acho que ele não queria mais trabalhar na rádio. Ele pediu que Deus derrubasse as portas do céu na época, em cima da gente na rádio, naquela época, né? A gente começou aquela brincadeira e através desse dia aí a audiência começou a crescer. Por incrível que pareça, a audiência começou a crescer, porque tinha gente que falou pra mim, rapaz, o homem que trabalha com você à noite ali é engraçado demais, eu não tem como perder aquele programa. Quem não risse naquele programa. Moço. Era uma resenha danada, uma zoeira. Pra mim é uma alegria imensa. Você imagina, ele saía aqui da Praça São João com aqueles disquinhos. Aqueles discos de vinil, levava a toca-disca também, na mão, hein? Vai lá atravessar a cidade praticamente para ir fazer um programa. Sem custo nenhum, Daniel. E era sucesso. Sem custo nenhum. Ele nunca recebeu um real da Rádio Dom Basílio FM na época para fazer aquilo. Ele é que fazia a Rádio Dom Basílio FM na época receber algum valor, né? Quem tá na sintonia aqui é Chico Serra. Alô, Chico, um abraço pra você lá na comunidade de Várzea do Engenho. Grande companheiro nosso também, né, Gonçalo? Chico Serra, além de companheiro, também fez uma doação à época talvez você não lembra, né? Acho que não foi seu tempo. Ele doou um microfone muito bom na época pra Rádio Tropicaliente FM, Chico Serra. Chico Serra é outro entusiasta. Tirou do salário dele, né? Do dinheiro dele, comprou esse microfone. Na época um Lesson, não sei que lá, um 58. Era uma marca que na época tava em alta, né? Era o Lesson. Isso. Lesson. Lesson ou Sennheiser? Não, Lesson. Lesson, né? Não sei que lá, um S58. Eu sei que era um microfone muito bom. Eu lembro, eu cheguei a comunicar nesse microfone. Além de ter aquela vontade, assim, de ajudar a parte locutiva, né? De locução, ajudava a rádio também financeiramente. O primeiro programa caipira da extinta Rádio Tropicaliente FM foi ele que apresentou. Foi ele que apresentou, chamava Manhã Sertaneja. Tinha o Edinaldo que soltava umas músicas sertanejas na época, mas não tinha programa, né? Não tinha nome. Ele só executava as músicas, né? Isso, não existia programa. Quando o Chico Serra começou, é que apareceu Manhã Sertaneja, né? Isso, o primeiro apresentador do programa Manhã Sertaneja. Um abraço pra você, Chicão. Edinaldo também, lá de Salobo. Alô, Edinaldo. Grande Edinaldo, tá aqui, mandou uma mensagem pra gente, mandou um grande abraço pra Gonçalo e falou que tem mais de anos que viu o Gonçalo, viu? Ô, meu querido, um abraço pra você, viu? Sinto também muito sua falta. Grande amigo aí. Você foi o responsável por eu me ter tornado, no ano de 2001, um pequeno locutor aqui dentro dessa cidade, viu, meu querido? Você é meu padrinho de locução. É o padrinho do rádio de Gonçalo Neves, né? Um abraço pra você, Edinaldo, grande figura aí, tá nos ouvindo, tá no Salobro? Fazenda Salobro. Isso, um abraço pra você, um dos fundadores da extinta Rádio Tropicaliente FM. Com certeza. Pois não, Elton? Você ia falar alguma coisa? Edinaldo também foi um grande colaborador nosso aqui. Sim. Igual havia comentado com você. Uma parte da discografia hoje aqui da emissora. Da discoteca. Da discoteca, exato. Desculpa a palavra aí. Aliás, é a discoteca parte da discoteca da extinta Rádio Tropicaliente e também da rádio com o qual o irmão dele, depois que saiu da Tropicaliente, ele montou outra rádio lá na comunidade. Exato, né? E aí ele passou alguns CDs, né?
Pra daquele gente fazer tempo, a fazer digitalizar, cópia, né? digitalizar, exatamente. Porque hoje a gente vê que é muito difícil a gente encontrar uma música Sem na vinheta, internet, sem sem nada, vinheta, que não fala o nome de cantor, que Aham. não fala o nome de tal. E Edinaldo colaborou com a gente pra gente resgatar, né, esses Isso. CDs antigos, inclusive alguns, né, infelizmente não deu pra copiar por conta do estado, mas maior parte a gente conseguiu digitalizar. Muito bem. Obrigado, Edinaldo, aí contribuindo também com a Continua- Rádio Líder Regional. Continua contribuindo, hein? A humildade chegou. Ele, A humildade a humildade dos dois ali, infelizmente o irmão dele, né, já tá na glória, tá no reino de Deus, grande Edivaldo. Mas a humildade chegou naquele pessoal ali e parou, né? Nos meninos. Legal. Valeu, Edinaldo, obrigado pela audiência. Quem tá na Barra do Bernardo também escutando a gente lá, Daniel, pelo aplicativo, é o grande Marcão. Marcão tá lá na Barra do Bernardo escutando a gente, mandando... Marcão Oliveira? Exatamente. Um abraço, Marcão. Mandando um grande abraço aí pra Gonçalo, né? Parabéns pela entrevista, Gonçalo, um grande comunicador. Valeu, Aí Marcão. a mensagem de Marcão pra você, Gonçalo. Valeu, Marcão. Um forte abraço pra você. Também grande comunicador hoje ali na Portal Sudoeste, né? Rádio Portal Sudoeste. Um abraço pra você, Marcão Oliveira. Outro homem também dono de uma grande humildade, né? Isso. E companheiro Não muda, né? Marcão não muda, né? Você vê que Marcão, ele gosta de rádio. Muitas. Eu não posso. Não é que eu não posso. É que eu não gosto de citar. Mas daquela época tem muitos companheiros da gente que inchou, né? A carne inchou e se tornou grandes, né? Mas Marcão, ele continua a mesma pessoa. Viu? 2h56. Participação, Elton? Temos o pessoal aqui da Fazenda Lençóis. Pois não. Tá mandando um grande abraço pra você, Daniel, e Obrigado. pra Gonçalo. O pessoal lá tá cada vez mais ligado na Rádio Líder, viu? Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Eu vi em algumas casas, né? O pessoal baixa o aplicativo e reproduz via Bluetooth na caixinha de som. Legal, bacana. Então isso é importante, né? De ver a imensidão, o tamanho que a internet hoje tem, né? Até onde pode chegar. Muito bem. 2h57. Obrigado mesmo pela sua audiência. Gonçalo, pra gente finalizar a nossa participação, você gostaria de deixar suas considerações finais? Pois é, Daniel, eu agradeço primeiramente a Deus, né? Que é o dono da vida, o dono de tudo e sabe todas as coisas. Agradeço a você, o Elton, a Rádio Líder Regional, pela oportunidade de estar aqui, contando aí um ressalto, né? Do pouquinho de tempo que vivemos no rádio. Agradecer também aí aos participantes, aqueles que mandaram abraço. Desejo o dobro, seja abraçado aí. O dobro por mim, né? Que eu não posso citar o nome de muita gente que eu vou acabar esquecendo alguns, mas toda a região dombasiliense aí, que está em sintonia com a Rádio Líder Regional. Eu agradeço de coração e continue ligado. Convida o seu vizinho, convida um amigo, manda o link da rádio, né? Isso. Vai compartilhando um com o outro aí. Faça não deixe que a Rádio Líder continue só com os mesmos ouvintes de sempre. Peça ao seu colega, seu amigo, pede eles também para compartilhar com outras pessoas, para que a rádio vai crescendo e mais informações seja passada aí, né? Isso. Porque a gente tem que... Nossa função é ajudar um ao outro, né? E quando um ajuda o outro, todos ficam ajudados. Então, que a rádio possa crescer cada dia mais, né? Que os projetos para o futuro possa ser melhor ainda do que está agora. Deus abençoe vocês. Continue aí com esse amor, esse carinho aí de estar comunicando, né? E eu faço um pedido apeloso para vocês, que quando as coisas começarem a fluir, não deixe que a humildade de vocês caia e venha crescer, nascer dentro de vocês uma vontade maior de ser o que talvez não necessitam ser, para que vocês cresçam em humildade e cresçam também profissionalmente, né? Porque muitas das vezes tem rádio que ela tá grande, mas interiormente pequena, né? Pés no chão, né? Gonçalo, muito obrigado. Foi um prazer imenso bater um papo com você. Relembrar as histórias do rádio do Basiliense, da história do rádio aqui. Muito obrigado, viu? E saiba que a Rádio Cidade, as portas está
abertas para você e uma nova oportunidade. Muito obrigado e feliz ano novo para você e toda a sua família. Valeu, meu querido. Feliz ano novo pra você, pro Elton, pra todo o Dom Basiliense. E... Pode falar. Marcão mandou uma última pergunta aqui. Quer saber, Gonçalo, se você ainda faz rádio? Eu, de antemão, vou responder aqui. Se depender da voz, faz. Se depender da voz, faz. Viu, Marcão? Pois é, Marcão. A resposta foi dada aí, meu querido. Bebeu da água uma vez, né? É difícil. Atualmente, Esquecer, né? a gente grava alguns comerciais, né? Não, é aquilo que você falou, a gente grava tem alguns que comerciais. readaptar A gente já muitas grava coisas, comerciais, mas eu tô fora do rádio, Marcos. Eu tô fora do rádio. Mas não vou dizer que é definitivo, né? Que a gente não sabe o amanhã, só pertence a Deus. Mas eu ainda gravo alguns comerciais para algumas cidades fora aí, né? Até eu citar o nome de uma, Itaberaba, né? A minha voz fez, graças a Deus, fez um pouco de sucesso ali nos comerciais. Tanto fixo como móvel. Lá né? no seu estúdio de gravação, né? Estúdio Mix. A gente faz umas gravaçãozinhas e aí a gente às vezes não tem como produzir melhor, a gente manda para um parceiro aí, o parceiro. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, Elton. Gonça, desde já, meu muito obrigado. Gratidão aí por ter aceito esse convite. Na verdade, era uma entrevista que era para ser feito antes, né, Daniel? Porém, tudo no tempo de Deus, isso, né? Exatamente. Deus sabe o momento certo para cada coisa. Mais uma vez, gratidão aí por ter aceito esse convite de vir aqui e contar aí um pouco da sua história. Eu acho que é uma história que lá no início de 2001 para cá, para quem está nessa geração agora não sabe como que externou, que começou na verdade, né? Desde já, muito obrigado aí por ter aceito esse convite. Mas valeu, eu que agradeço e quem sabe outra oportunidade, estamos juntos aí, falando de outras coisas do rádio. E o bom de contar a história é que não deixa ela morrer, né? Porque se outros for contar e não contar como realmente aconteceu, pessoas serão esquecidas, coisas e será esquecidas, os fatos. Então, sempre é bom a gente estar batendo papo, conversando e sempre contando a história de como ela realmente aconteceu. É o famoso ditado, né? O povo sem memória é um povo sem história. Justamente. Obrigado, Elton. Obrigado, Gonçalo Neves. Obrigado a todos de casa e desejar, né, Elton, um feliz ano novo, muita saúde, muita prosperidade para todos os nossos ouvintes agora na Rádio Líder Regional. Feliz ano novo para todo mundo, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e viva o rádio, né, Gonçalo Neves, o Elton. Tchau, tchau, um grande abraço a todos. Valeu, aí, gente, viu? E até a próxima, programa Mesa Livre. Mesa Livre, debates, ideias e opiniões sem censura.